Jogo de Palavra. As entrevistas de Rui Miguel Tovar. Ora então, muito bem-vindos a mais um Jogo de Palavra, aqui nos estúdios de Lisboa, na Buraca. Hoje é um dia especial para o Jogo de Palavra e para a Rádio Renascença. É o programa 100 e para o programa 100 não faria sentido não ter cá o Ricardo Araújo Pereira. Pois claro. 100 sem o Ricardo Araújo Pereira, Sim, no sim. way. Não, tínhamos de assinalar o centésimo de uma forma que fosse, de facto, memorável. Pá, Já começou bem com a minha espera ali à entrada. Mas atenção, não foi uma grande espera, porque eu cheguei a horas. Não, claro. Eu é que estava. Sim. Quando é que ele chega? Com alguma ansiedade, mas não injustificada, porque eu tinha memorizado este compromisso e cheguei a horas, sim. Muito obrigado pela tua presença, obrigado pelo convite. Começo com a entrega daquilo que era prometido. Não sei se te lembras. Porque é que já não me lembro disto? Mas são umas tortitas de milho, de facto. Sem sal adicionado, diz aqui. Portanto, é mesmo de uma pessoa que se preocupa com a minha saúde. Exatamente. Porquê é que nós tínhamos combinado? É um 2 em 1. Isso tem um gancho. E o gancho tem a ver, é uma piada privada que vai deixar de o ser agora, porque a primeira vez que te vi ao vivo e a cores foi em 2019. Eu estava a ser sondado pelo Mais Futebol, fui almoçar a um restaurante em Queluz, perto da TVI, e à saída encontrei-te. Estavas a almoçar com uma outra pessoa e estavas de babete porque tinhas uma nódoa no meio de uma camisa branca, uma nódoa de comida de tacho. Não sei se era ervilhas com ovos calfados ou... Era uma coisa assim uma boa. Coisa desse tipo, exatamente. O meu almoço nesse dia foi arroz de ligrão. Lembro-me perfeitamente. E então lembro-me de que levantaste, falámos e mostraste-me a nódoa. Muito bem. E ele veio isso no sentido de ser um prémio. Tipo, olha, se tu aceitares vir ao programa 100, eu dou-te isto. Mas, antes de te entregar isso, tu no programa, no intervalo do programa, não sei se te lembras, do Isto é Gozar, com quem trabalha, tu, num gesto irrefletido, derrubaste um copo cheio de água. Exato. Encharcaste os pivôs todos e eu, a nódoa e a água derramada, olha, as bolachas fazem sentido porque não há nódoa, não mancha e não molha. As bolachas são... Isso foi, ou seja, cada vez que nos encontramos eu estou a fazer coisas desastradas, como sujar-me com nódoas ou entornar copos de água. Repara que são momentos longínquos no tempo mesmo? Entre um e outro. E em ambos eu estou a fazer alguma coisa que é uma javardice involuntária, mas javarda, sim. Portanto, é o tempo pré-pandemia e pós-pandemia. Pois claro. Mas continuas o mesmo. Isso é saudável. O que significa que a pandemia não mudou. Não mudou isso. Nada. Mas eu não me lembrava disso. Que tipo de pessoa é que diz, olha, está aqui realmente Rui Miguel Tovar, é a primeira vez que o encontro. Já sei, acho que ele vai achar interessante eu mostrar-lhe uma nódoa que tenho na camisa. Não se compreende. Eu achei prometedor. Não, sim. Enfim. Olha, tenho uma pergunta muito pessoal para ti, a primeira de todas. Tu nasceste no dia? 28 de abril de 1974. E a que horas? Não sei bem. Não? Talvez a minha mãe já me tenha dito, mas eu não memorizei isso. Não, tenho uma pergunta porque o Benfica jogou nesse dia e excepcionalmente jogou às 10 da manhã. Jogou às 10 da manhã, no dia 28 de abril de 74. Imagina que nasceste a essa hora. Ou durante o jogo, até ao meio-dia. Mas era um jogo de taça de Portugal. De taça, pois calculei que não fosse campeonato. De taça, porquê? Porque tempos... pós-revolucionários mesmo, exato. Não é? E o Benfica decidiu antecipar o jogo de manhã para não haver problemas e conseguiu o acordo com o Oriental, Benfica Oriental. Acabou 8-0. Certo. Houve 7 marcadores de golos, o único que repetiu foi o Nené, obviamente, né? Tinha que ser. Nené. É o mais goloso de todos. Exato. E a minha pergunta tinha a ver com isso. Imagina que tinhas nascido antes. Portanto, a tua primeira vitória tinha sido essa, 8-0 Oriental. Sim. Tinha sido memorável. Isso é um início auspicioso. Por acaso não sei se nasci antes disso. Tenho de ir investigar. Pronto, é mais esse é o único motivo que me leva a investigar a hora de nascimento. Ainda por cima, com Nené a bizarro, eu acho que nós valorizamos, não damos o devido valor ao Nené. Ele, uma parte da responsabilidade é dele por ser uma pessoa tão discreta, tão recatada e tal. Mas o Nené... na lista de melhores marcadores do Benfica, eu não sei que lugar é que ele ocupa, mas está certamente no top 5, não sei se não estará no top 3. No top 3, sim, é verdade. Outro dia glorioso, 28 de Abril, mas muito mais à frente, de 91, portanto tinhas 17 anos.
Ganhámos 2-0 nas Antas, não foi? Sim. Brutal. Lembras-te bem disso, é? Não, opa. A minha memória serve apenas para coisas, para factos relacionados com o Benfica. Depois há lá um espaço menor e tal, e que está ao abandono para coisas importantes sobre quem é que escreveu o Crime e Castigo. Esse tipo de coisa fica a tiro para lá. Mas o que é de facto relevante, sim, está nesse outro Lembras-te lado. desse dia? Lembro perfeitamente. Onde é que estavas? Exato. A tua festa de anos? Lembro-me desse resultado. Lembro-me. Isso foi César Brito, não é? Foi, 2 golos. Exatamente. Entrou e marcou. Exato. César Brito. E isso foi importantíssimo. Claro. O Eriksson entra com... Quem é que jogou assim uma espécie de falso lateral direito nosso? Nesse dia? Sim. Não lembro. Tu lembras-te? Eu acho que... Eu não sei se isto é... Ora bem, é 91. Eu acho que é capaz de já ser possível Vítor Paneira, não é? Eu acho que ele inventou ali uma coisa em que Vítor Paneira dava uma ajuda. Mas repara, 91 também era ainda muito... Era relativamente novo. Tinha aqui... 17, não é? Então já não era assim tão novo. Sim. Não, era. Não. Ou seja, significa que eu estava certamente com muita atenção a isso. O tempo é que já, enfim, causou alguma erosão sobre essa memória. Mas que me lembro exatamente dos golos que o César Brito marcou e do que isso significou para mim e para o Benfica. Isso lembro-me perfeitamente. Tu eras muito de começaste a ir ao estádio com que idade? Muito cedo, porque comecei a implorar ao meu primo António. Eu sou do Benfica por causa do meu primo António. Mais especificamente, eu sou do Benfica por causa do cabelo do meu primo António. Porque o meu primo António é filho do meu tio Manuel. O meu tio Manuel é do Sporting. Okay. Mas o cabelo do meu primo António crescia. É uma coisa espessa e de crescimento rápido. O barbeiro dele dizia: este seu cabelo, isto não é cortado, isto é esculpido, pá, porque é uma coisa mesmo espessa. Ora, esse barbeiro, onde o meu primo tinha de ir de 2 em 2 semanas por causa do cabelo, era do Benfica, era um fanático benfiquista. Portanto, a minha genealogia benfiquista, eu consigo determiná-la até ao barbeiro do meu primo António, que foi quem fez do benfiquista o meu primo António, que foi quem me fez a mim. Gostava de averiguar quem é que convenceu o barbeiro do meu primo António, exato, mas isso já não consegui. Mas o meu primo ia ver o Benfica, os meus pais moravam na Rua dos Soeiros e, portanto, ficava em caminho. E eu comecei a ir com o meu primo, aquela sensação de chegar ainda ao terceiro anel antigo, e ainda não havia terceiro anel novo nessa altura. Chegar ao terceiro anel antigo, aquela coisa simultânea de a relva muito verde, as camisolas muito vermelhas, um cheiro a cigarros e sei lá, às vezes a relva também. Aquilo era uma coisa muito impressionante para um miúdo, E depois era isso, era uma espécie de fanatismo que exige que a realidade comprove uma certeza que eu tenho, que é: nós somos os maiores. E, portanto, nós somos obrigados a ganhar o jogo. E somos obrigados a ganhar por uma margem considerável. Porque é assim que se comprova o conceito do qual eu tenho a certeza. E é isso, portanto, quando muitos anos mais tarde eu fiz aquele sketch em que eu sou um adepto que diz 15-0, vamos ganhar 15-0. Isso não é totalmente... Eu acho que cada benfiquista sente isso, que esse é o nosso destino. O nosso destino, se as coisas, se a realidade se conformasse à nossa fé, àquilo que nós temos a certeza, porque não é fé, as pessoas na fé acreditam, eu não acredito, tenho a certeza. Se a realidade se conformasse a isso, nós ganhávamos 15-0 todos os jogos. Lembras-te de uma vez que ganhámos 10-0 ao Nacional da Madeira? Eu tive o tempo todo a pensar: tu queres ver que é hoje? Se calhar é hoje. Se calhar é hoje. Enfim, levantámos o pé a seguir aos 10. Fiquei muito triste. Nessa altura, não sei se lembras, nessa semana houve muita gente a dizer assim: ai meu Deus, não, eu não gostei. Eu acho que o Benfica não devia ter... Desrespeitou, né? Desrespeitou. É o contrário, atenção. Claro. Respeitar o adversário é continuar a jogar como... Exatamente. Verdade. Dizer: olha, vamos levantar o pé porque eles, coitadinhos, estão... Não, isso é que é desrespeito, pá. Sim. Isso é o que eu faço quando jogo com as minhas filhas, quando elas tinham 3 anos. Era, não vou estar aqui a golear as miúdas neste...
Pá, é assim, é isso. Não me pareceu nada que fosse um desrespeito, antes pelo contrário. É competição, é assim. Portanto, foi a vez. Eu lembro-me muito bem desse dia, estava a chover muitíssimo. E o curioso foi que o objetivo dos 10. O objetivo não, mas chegou só aos 10 porque era um dia em que celebrava o aniversário da morte do Eusébio. Então, 10 fazia sentido. O que é que. Só ontem, falando no Eusébio, isto de facto a conversa Sim. vai por este rumo. Só ontem é que vi pela primeira vez o teu depoimento de há 11 anos, no dia da morte do Eusébio, quando certo. foste ao estádio. Sim. E pararam também da viagem. E tu contaste a história da boleia dos teus pais com o Eusébio, e depois disseste que tinhas comprado o carro ao teu pai e tinhas posto a cadeira da tua primeira filha no sítio onde o Eusébio se tinha sentado. Tinha andado. Que carro era esse do teu pai? Que marca? Era um BMW 316 antigo, como calculas. Ele já estava a livrar-se dele. Vermelho? Não. Não, era preto. Mas sim, isso foi uma coisa muito. Foi um dia. Pá, o Eusébio, repara, para benfiquistas, eu uma vez escrevi sobre isso, sobre a ideia de que é uma honra vestir a camisola do Benfica, é uma honra para todos os jogadores. Alguns dão tanto ao Benfica como o Benfica lhes dá a eles. E há um do qual se pode dizer que deu mais ainda do que o Benfica lhe deu. E por isso a gente fez-lhe uma estátua à porta do estádio. Isso é uma frase que às vezes as pessoas repetem quando alguém está a imaginar que é mais do que o Benfica e tal. É dizer-lhe, calma. Exato. Eusébio via e a gente... isso está assinalado. Mas sim, pá, há muita gente naquele momento em que o Benfica se adianta ao Sporting na corrida pelo Eusébio. Eu acho que se definiu uma boa parte da história dos dois clubes. Sem dúvida. Porque eu conheço muita gente de uma geração anterior à minha, de gerações anteriores à minha, que é do Benfica por causa do Eusébio. Sim. Que foi por causa o Eusébio seduziu as pessoas a serem do Benfica. E é muito... No outro dia eu fui ver um documentário ao CCB. No tempo do Eusébio não havia várias coisas. Não havia, hoje a gente, se quiser ver o treino do Cristiano Ronaldo, a gente vê todos os jogos amigáveis, tudo. No tempo do Eusébio isso não era assim. Víamos uns resumos e tal, já era bom. E portanto há muita coisa que passa sem ter sido registada, etc. Mas havia ali naquele documentário lances que tinham a ver não só com a capacidade física, mas também com uma capacidade técnica prodigiosa. E havia lances que eu nunca tinha visto. Coisas e aí a gente compreende a dimensão daquele fenómeno, sobretudo se multiplicar a impressão que tem a ver aquele documentário por 100, que era o que sentiam as pessoas que iam ver ao estádio, aquilo semanalmente. Ao vivo e cores, sim. Eu acho que o Arthur Jorge, acho que foi ele que contou que quando jogava no Benfica, o Eusébio às vezes no treino, no campo era muito profissional, fazia coisas prodigiosas, mas vocacionadas para o objetivo do jogo. Mas no treino ele permitia-se às vezes umas habilidades que eram só para o espetáculo. E ele às vezes fazia coisas, contava o Arthur Jorge, que eles levavam as mãos à cabeça, pegavam nele em ombros e diziam: acabou o seu treino, acabou, a seguir a isto ninguém joga mais nada. E sim, é isso. O Eusébio tinha, sabes, às vezes vou à adega da tia Matilde. Sim. E está lá uma mesa com uma vela, sim. que é a mesa do Eusébio, onde ninguém se senta. Tal como no Sete Mares. Pois, exatamente. Também está essa mesa, lá com ele. É isso, e isso é perfeitamente merecido. É uma figura muito difícil de igualar. Não, isso não estou a ver. Não é impossível. É isso, é mesmo. Sabes há um lance que me encanta, que é, nós estamos empatados 1-1 em 1968 com o Manchester United em Wembley. O Simões faz um passe que isola, quer dizer, o Eusébio tem dois adversários às cavalitas que vão a puxá-lo e não sei o quê, mas é o suficiente para a gente dizer: olha, vai isolado, o que é que isso interessa, vai isolado. E ele chuta e o Stepney defende. E o Eusébio
em vez de fazer o que qualquer ser humano faria, que era podíamos ter ganho aqui, era a terceira Taça dos Campeões, falta pouco para acabar o jogo. Não, ele vai lá e esforça-se para cumprimentar. O Stepney está concentrado a ver Mesmo. quem é que vai passar a bola, e o Eusébio vai lá e faz questão de o cumprimentar, como quem diz: bem jogado, pá. Sim, senhora. Olha que... Sabes que a gente pode interpretar isso de duas maneiras, não é? Pode ser o desportivismo do Eusébio a dizer: olha, sim senhor, bem jogado, o meu adversário, valoroso adversário. A outra é o Eusébio a dizer assim: sim senhor, pá, Deus Nosso Senhor deu um estouro na bola e tu conseguiste apanhá-la. Que és um mero mortal, conseguiste apanhá-la. Não estava à espera dessa. Parabéns. Esta divindade que aqui está dá-te os parabéns. Eu acho que é a primeira hipótese. Não, é a primeira, claro. Mas se eu fosse o Eusébio, era a segunda. Exatamente. Eu acho realmente próximo de... Sabes que uma vez fui ver, tínhamos ganho 5-0 em casa ao Everton, e depois fui a Liverpool ver a segunda mão e ganhamos 2-0 lá. Não sei se a ordem é esta ou se foi ao contrário. Foi assim. Primeiro é 5, depois é 2. Exato. Chegamos lá, o estádio está cheio, aquilo é um sítio, pá, o estádio todo, tu olhas para as bancadas, é tudo preto, a malta está com sobretudos e tal, porque aquilo é chuvoso e não sei o quê, é tudo meio lúgubre e não sei o quê. E nisto, antes do jogo começar, o speaker diz assim: senhoras e senhores, temos hoje connosco o grande Eusébio da Silva Ferreira. Pá, o estádio todo levanta-se a aplaudir, o Eusébio vai ao centro do relevado. Eu devo dizer que o meu primeiro impulso foi sentir-me uma espécie de ciúmes, que é tipo, o Eusébio é meu, pá, não é destes ingleses, o que é que eles... Mas depois pensei, não tenho hipótese, porque ele é de facto, ainda por cima naquele estádio, aquele tinha sido o estádio de uma das grandes exibições dele em 1966. E portanto era natural que aquelas pessoas também lhe dedicassem uma admiração profunda, não é? Foi uma coisa muito, muito impressionante, muito comovente, pá. Nós, não sei se te lembras, em 2018, cruzámos na Rússia durante o Mundial, até tentámos encontrar-nos, mas Exato. tu Sim, tiveste de fazer o programa e desviámos da rota e nunca mais nos encontramos até à Nódoa. Mas... Exato. A Folha de São Paulo, enviou alguns colunistas para a Rússia para escreverem sobre o Mundial, coisa que foi inútil, porque eu teria sabido mais coisas sobre o Mundial se estivesse sentado no meu sofá em casa do que porque fatalmente estou ali, fui ver 2 jogos, mas de resto acompanhava pela televisão em russo e portanto não fazia ideia do que se estava a passar. Estavas em Moscovo, sobretudo. Fiquei em Moscovo primeiro e depois fui a Saransk. Saransk, que é a colónia penal da Rússia, é o sítio onde eles são famosos pelas suas prisões, em Saransk, só que o filho de um amigo do Putin é dono de um clube lá em Saransk e construiu, apesar do clube estar em divisões inferiores, construiu uma arena enorme, e o Portugal-Irão foi em Saransk. Foste lá ver esse jogo, ok. Sim. Mítico, ok. E eu estava também, era o sítio onde estava o Paraguai, acho eu, seria o Panamá, não sei, uma dessas seleções estava sediada em Saransk. E numa parede alguém tinha pintado lá um mural a dizer: bem-vindo Cristiano Ronaldo. Eles estavam-se borrifando sobre fosse o que fosse. O que interessa era que o Cristiano Ronaldo havia de aparecer lá. Não estavam-se borrifando para o Panamá ou para o Paraguai, já não sei o que é. Mas sim, estivemos lá juntos. Mas estou a perguntar porque eu fiquei mais em São Petersburgo. Sim. Por minha iniciativa. E vi muitos jogos. Portugal só vi com Marrocos, que foi 1-0, em Moscovo. Certo. 1-0, gol do Ronaldo. Mas eu fui várias vezes a Moscou nos dias de folga, e há um dia que vou ao Parque Gorky. Não sei se foste ao Parque Gorky. Não foste. O Parque Gorky é um parque belíssimo no meio de Moscou. Há muitos, obviamente, né? Eu tive pouco tempo lá, sim. Ok. E no Parque Gorky há uma biblioteca lá no meio. Certo. E eu entrei na biblioteca e havia muitos pósteres da era espacial da União Soviética para venda. Até comprei para um grande amigo meu, do jornal ali. E de repente, isto a propósito do Eusébio, ainda recuando um bocadinho, que para mim é a expressão máxima do Eusébio, que eu... Portanto, isto foi em 2018 e ainda hoje, quando penso nisso, tremo um bocadinho, que é... Havia pines do Eusébio, certo, que era o gesto técnico do gol dele ao Milan na final da Taça dos Campeões em 63, que é
quando ele remata em corrida, todo no ar. Portanto, uma perna no ar e outra na outra. Portanto, ele já rematou, não é? Sim, sim. É uma fotografia muito conhecida. Sim, sim. Em Moscovo, Em que exatamente. a perna direita está assim esticada e mesmo. com a cabeça quase ao pé do joelho, Exatamente, não é? exatamente. Pines, não era Sim, um, sim, era sim. 100. Aham. Eu, parvo, só comprei um, devia ter comprado 100. Pois era. Mas fiquei... mas o que é isto? E não havia pines do Belanov, do Sim, sim. Yashin, do Exato. Bloquin, não. Sim, Era sim. do Eusébio. Exato. E eu pergunto, mas como é que este homem que acabou a carreira há 40 anos tem pines aqui em Moscovo, neste parque? Sim, sim. E aí foi quando percebi, e atenção que o meu pai fez um comentário sobre o Eusébio, que passou na RTP em 92, e até ganhou um prémio, uma menção honrosa no Festival de Cannes de televisão. Certo. Portanto, o meu pai conhecia bem o Eusébio e dava-me conta das suas almoçaradas na Tia Matilde, porque eles também iam para lá almoçar durante o documentário. Portanto, eu já conhecia o Eusébio, mas uma coisa é conhecer o Eusébio e ver os lances dos gols, como tu viste agora no CCB, mais lances ainda. Exato, exato. Outra é estar na Rússia, do nada, Sim, e sim. perceber que Exato. há pines do Eusébio. Exatamente. E eu fiquei, aí percebi, pá, isto quem mais conseguiria isto? Exato. E de facto é engraçado como a morte dele mexeu com todo o país e o mundo. Sim, sim. E não é só benfiquistas, nem benfiquismo, juntou toda a gente, não é? Os Sem dúvida. sportinguistas e os esportistas. Pá, e eu nasço, como tu referiste bem, nasço ali num momento em que o Benfica de repente fica órfão do Eusébio. Nem mais. Vai para os Estados Unidos e nunca mais volta. Exatamente. Ou seja, é no ocaso da carreira do Eusébio e é um momento em que é difícil imaginar o que é o Benfica sem o Eusébio. Ainda assim, e é isso que hoje em dia me leva a ter algum desconforto quando verifico que, portanto, quando eu tinha 6 anos, não é? Começo a ir ao estádio e a perceber o que é que o mundo é, não é? A olhar à volta e tal. 6 anos é 1980. O Benfica ganha a Taça de Portugal. Na década de 80 o Benfica ganhou 6 Taças de Portugal e 5 campeonatos. Muito bem. 6 Taças de Portugal na década de 80. Portanto, entre os meus 6 e 16 anos. No século em que estamos, nos primeiros 25 anos deste século, o Benfica ganhou 3 Taças de Portugal. Portanto, nós ganhámos, nestes 25 anos, metade do número de Taças de Portugal que ganhámos na década de 80. Yeah. É por isso que quando eu olho para o que se passa no Benfica agora, eu quero outra coisa. Quero o Benfica. Sim. Quero o Benfica Claro, de volta. Acho que nós temos a obrigação de ganhar. Repara, era assim quando eu, por acaso no outro dia estive a verificar isso novamente, que é quando eu me apercebo do que as coisas são, do que o mundo é, o Benfica tem mais campeonatos sozinho do que os outros clubes todos juntos. Verdade. Sim. Coisa que eu acho que é ótima. Acho que a realidade realmente é uma coisa que se devia trazer de volta. E, portanto, essa é a minha questão, percebes? É quando de não ficar satisfeito com um Benfica que não é ambicioso para ser ele próprio. Eu estava-te a dizer, a questão não é a obrigação, não é apenas porque... por sermos o maior clube, aquele que tem mais vantagem em gerar receitas, aquele que... É porque o Benfica joga em casa em todos os jogos, excetuando, sei lá, 2 ou 3. O Benfica joga em casa em todos os jogos. O que também me parece justo. Isso tem de valer, tem de ser... Tem que ser rentabilizado. Exatamente. Claro. Exatamente. Ou seja, não pode ser desperdiçado. Alguma coisa está mal. O problema é esse. O Benfica ganhar é uma banalidade. É uma ocorrência banal. É óbvio que ganha. Sim, Como se fosse o Bayern, não é? O Real Madrid. Exato. Mas esse é o meu sonho. Pois. É ganhar 9 em 10. De repente, um para os outros, só para os outros meninos não dizerem eu já não quero brincar a isto. Ganha sempre o mesmo. 9 em 10. Sim, é isso que eu quero. E nesses anos 80, qual foi o teu primeiro ídolo? Aquele que viste e identificaste? Foi entre Carlos Manuel, a locomotiva do Barreiro, Claro. e o Sr. Shell. Sim, sabes que naquela altura nós não tínhamos a facilidade de chegar à loja do Benfica e dizer dê-me aí esta camisola, dê-me a alternativa também e ponha este número e este nome numa e aquele noutra. Não, tínhamos que...
era preciso comprar uma camisola vermelha, a minha mãe bordava o emblema do Benfica, depois e a minha avó cosia nas costas o número que eu queria, que ia oscilando entre o 6 e o 8 de Carlos Manuel e de Shell. Às vezes o Shell também era o 11. Mas essa é outra coisa curiosa, que é naquela altura, hoje os jogadores têm o seu número, não é? Naquela altura, apesar de tudo, também tinham os números eram mais ou menos... Sim, o Carlos Manuel é um 6 exatamente. Histórico. O Vítor Paneira era quase sempre 7. Sim. O João Pinto era quase sempre o 8. E, portanto, havia os camisolas não tinham nome. Não tinha o nome, verdade. Era de 1 a 11. Exato, era de 1 a 11. Ainda não tinham publicidade. E eram lindas. Mas isso é uma verdade dos tempos de hoje. O amarelo do Brasil já não é o amarelo, para mim, não é o amarelo do Brasil, nem o vermelho do Benfica o é. Tu não fica, com esses tempos. Tu não fazes ideia de como eu fico furioso com a Adidas quando o vermelho do Benfica não é aquele vermelho sangue vivo. Ou quando há assim uns apliques na camisola que de repente são dourados e pretos e não sei o quê. Não, eu quero o que está nos estatutos, pá. Aquela coisa, sabes que eu tinha antigamente, eu colecionava revistas de futebol, coisas desse tipo. Também eu. E a certa altura estava lá uma descrição do equipamento do Benfica. Se eu mandasse, era assim sempre. O equipamento dizia assim: camisola vermelha, calções brancos, meias vermelhas com canhão branco. Dizia canhão é aquela coisa aqui de cima. Sim. E o equipamento alternativo é branco. Sim. Epá, eu já não me lembro do Benfica ter um equipamento alternativo branco. É uma coisa... Epá, é tão raro ter um equipamento alternativo branco. Epá, se eu mandasse era isto. Era isto que acontecia. Jogávamos de branco, se o adversário jogasse de vermelho. E jogávamos de vermelho se o adversário fosse de qualquer outra cor. Era assim. Sim. Verdade. Tu falaste em números. Um número que identifica um jogador é José Águas. E eu tenho no meu portátil, tenho essa sorte de ter umas fotos tuas com o meu pai na apresentação do livro do José Águas. Certo. Da autoria da Helena D'Água. Da Helena D'Água, e a minha mãe foi editora desse livro. Certo. E nesse dia contou-me a minha mãe, a propósito deste nosso get-together, Sim. que foi tão especial esse evento literário / futebolístico que até houve o voo da Águia Vitória. Não sei se isso aconteceu. Lembras-te disso? É possível, sim. Sabes que eu tive alguns contactos com a Águia Vitória porque uma vez estava lá no estádio e as minhas filhas eram ainda pequeninas e não sei o quê. Eu disse, não é tarde nem é cedo, é um dos passos da catequese, não é? A gente vê, vamos ali tirar uma fotografia com a Águia Vitória. Ora, a águia, como tu sabes, tem um olhar, como assim com as sobrancelhas franzidas. E a minha filha mais nova, estamos a tirar a fotografia e ela está o tempo todo, em vez de olhar para a câmara, está a olhar para a águia. E no fim segredou-me: papá, ela é má. E eu disse: mas nada má, isto não é maldade. Ela está a pensar: mas há aqui gajo do Sporting, ou do Porto. Ela está atenta a isso, é só isso, não é maldade, é atenção, está muito atenta. Mas sim, eu acho que nesse dia é possível que lá estivesse também. E eu apresentei de facto esse livro da Helena D'Água, porque repara, aquela família Águas, deu José Águas, deu Rui Águas, que nasceu no teu dia de anos. Que nasceu no meu dia de anos, exatamente. Deu José Águas, que levantou 2 taças dos campeões, deu Rui Águas, e eu estou à espera que as senhoras dessa família produzam mais. Não sei o que é que aconteceu, o que é que houve aqui. Estamos num momento de pausa, certamente, que eu espero que seja para recalibrar, e continuo à espera que aquele ADN que produziu aqueles dois produza mais ainda. Acho que devíamos investir nisso. Coisa científica. Tu falaste na visita ao Everton. Vais muito com o Benfica ou foi uma... Não, muito. Lembro-me de estar... A primeira vez qual foi? Lembras-te? Não tenho a certeza. Eu não sei se não foi. Das primeiras vezes foi um Inter de Milão-Benfica. O Caraguni jogava deles ainda, a Récoba também. É 4-3, não é? Exatamente, perdemos 4-3. Sim. 2 golos do Nuno Gomes. 2 golos do Nuno Gomes, exatamente. E um de Caragunis por eles. Mas lembro-me por exemplo, de estar desesperadamente à procura de bilhetes
para ir à final da Taça UEFA da Liga Europa nas 2 vezes seguidas. Sim, né? sim. Não foste? Fui, paguei uns 600 paus pelo bilhete, arranjei a maneira, paguei 600 paus pelo bilhete, já não sei como é que fiz com o avião, mas fui a Turim e fui a Amsterdão, nas 2 vezes estava lá. E que tal? No fim do jogo de Amsterdão, em que nós perdemos com o campeão da Europa em título, que era o Chelsea. Aos 20 minutos, se o Benfica tivesse a ganhar 3-0, não era assim especialmente escandaloso, mas perdemos o jogo e no fim eu estava estranhamente calmo e pensei, a jogar assim nós vamos voltar aqui mais vezes, vamos voltar a finais europeias mais vezes. No ano seguinte lá estávamos. Verdade. Nesse ano seguinte, como te lembras, a gente afasta a Juventus na meia-final. A Juventus, que era a dona da casa onde se ia jogar a final. E, portanto, começámos aqui na Luz e depois lá aquilo foi terrível. Expulsaram os jogadores que estavam no banco. Markovic, não é? Markovic estava no banco, vai expulso. O resultado disso foi que quando chegamos à final não temos extremo direito. Tínhamos um tipo chamado Suleimani. Sim. Eu acho que partiu a clavícula aos 5 minutos de jogo. E o Jorge Jesus disse, não, segue! Aquela... mas se bem me lembro, ele teve de sair também. Mas enfim, essa custou-me mais porque me pareceu que aquilo, para já, o Beto, que era o guarda-redes do Sevilha, veio defender os penaltis à meia-lua. Aquilo era um escândalo. Nada daquilo teria sido possível com VAR. Isso no estádio? Sim, com certeza. Okay. E além de que há lá, eu acho que há um penalti sobre o Gaetan, que é a expulsão do outro gajo, enfim, há uma série de coisas que se fossem com VAR não teriam acontecido. Mas enfim, mas sim, fui muitas vezes, fui a ver um São Petersburgo 2, Benfica 3, desculpa, São Petersburgo 3, Benfica 2, Zenit. Okay. Que o Bruno Alves tentou assassinar o Rodrigo, aquele nosso ponta de lança espanhol, não é? Sim, exatamente. Fui ver um jogo, fui ver o Benfica a vários sítios absolutamente inusitados, inesperados, tipo vais por isso, por Bucareste, sim, com o Hotel Ul Galati. Sim, conto essa história muitas vezes à porta do estádio Olímpico de Bucareste, a seguir ao Hotel Ul Galati. Um romeno aproxima-se de mim e diz: tu és o gajo do Gato Fedorento? E eu sou. E eu rio-me como o caralho com vocês. Depois vais pôr um pi nisto, se faz favor. E assim, impressiona muito, não é? Um romeno, mas era Ion Timoft. Era Ion Timoft, era Ion Timoft, por isso é natural que ele conhecesse. Teve em Portugal nessa altura. Muito bom. Era muito simpático, Ion Timoft. E ganhamos, tenho noção que acho que ganhamos 1-0 ao Hotel Ul Galati, já não lembro bem, mas sim, fui a vários sítios. E em casa é mate para ti? Sim, em casa tenho o meu título fundador, que significa que eu tenho um lugar cativo que está lá desde a fundação do estádio. Há lá uma espécie de monumentozinho em frente à estátua do Eusébio que tem o nome de vários fundadores do estádio, lá estou eu. Lembro-me de ir cá em Portugal, então fui a vários sítios. Por exemplo, uma vez eu acho que foi é um Rio Ave Benfica, muito importante, porque nós, não sei se tenho a impressão que não nos sagrámos campeões aí, mas era um jogo decisivo. A bancada em que eu estava tinha sido programada para ter menos 2.000 pessoas do que estavam lá nesse dia. Aquilo é uma coisa milagrosa. Não ter caído, quer dizer, são coisas desse tipo. E eu lembro-me, por exemplo, de ir, mas isso foi em casa, o Benfica-Marselha. Eu estava lá e eu acho que as pessoas dizem que estavam 120.000 pessoas no estádio. Não tenho a certeza. Eu acho que estavam um pouco mais do que isso, porque eu lembro-me de... Lembras-te daquelas portas enormes, não é? Entrava-se. Sim. Eu entrei sem pôr os pés no chão. A multidão estava a ensanduichar-me e a andar. Eu mal voltei. Era raro eu pôr os pés no chão.
E aquilo foi uma coisa realmente extraordinária. E aí não viste que foi ilegal. Alguém estava a dizer, foi com a mão. Eu fui com a mão o quê? Não foi nada com a mão, não foi nada. Foi com o braço. Depois em casa tu, repara, tu olhas para aquilo e verificas que se houvesse VAR naquela altura era penalti. Não há dúvida nenhuma, não há dúvida nenhuma. Aquilo é penalti sobre o Vata, ele está a ser agarrado É verdade. pelo gajo do Marselha. E alguma vez levaste ao Estádio da Luz o Zé Diogo? Ou não? Nunca levei o Zé Diogo ao Nunca se Estádio colocou em da questão Luz. essa? Não, eu acho Porquê? que já estive foi no estádio de Alvalade, e tenho a impressão que o Zé Diogo estava lá também. Eu já estive no estádio de Alvalade a ver o Benfica, não é? Houve uma vez em que estou no estádio de Alvalade e estou a ver o Benfica e o Benfica está a ganhar 2-0 ao intervalo. Estamos a ganhar 2-0 ao intervalo. Rui Costa e Nuno Gomes. Não. Não é esse? Não é esse, é um jogo Não é o para a da taça? taça. Então, mas Estamos não, a ganhar 2-0 ao intervalo. Foi Rui Costa e Nuno Gomes? Foi. É um jogo em que perdemos 5-3 Verdade. no O Paulo final. Bento. Ok. Sim. É esse. É. É esse jogo. E no fim do jogo, eu estou lá, não é? Estou a olhar para o relvado vazio, e as câmaras filmam-me durante algum tempo. Eu acho que o nosso treinador é o Chalana nesse dia. É verdade. E o Chalana, portanto, o que se está a ver na televisão, sem que eu saiba, não é? Em grande plano estou eu. E depois há um quadradinho com o Chalana a falar na conferência de imprensa. Estou eu com cara de enterro, não é? E o Chalana no fim. Claro que no dia seguinte, começa a receber, a internet está cheia da minha cara e por baixo um anúncio para as pastilhas Reni e coisas desse tipo. E nisto toca o meu telefone. E é uma pessoa que eu não conhecia, chamada Ricardo Espírito Santo, a dizer assim: olha, eu sou o realizador do jogo de ontem. Estou muito arrependido de o ter filmado, porque agora há esta enxurrada eu não devia ter feito aquilo, vi a sua emoção naquela altura, Claro. pus as câmaras em si, estou arrependidíssimo. E eu disse: ouça, não fique. Naquele momento eu fui o símbolo do Benfica. Eu estava maior do que o Chalana. Atenção, o Chalana estava num quadradinho. Portanto, sempre foi um sonho de fazer parte, não é? Captado dessa forma. Exatamente. Claro. E portanto não se preocupe, eu tenho orgulho nas vitórias, mas eu também, as derrotas também são minhas. Eu não Muito são, não há dúvida, não é? É por isso que eu sou contra algumas maneiras de reagir à derrota. Percebo-te. Sim. Não gosto de ligar a rega e apagar as luzes. Não quero isso, Claro, porque claro. eu quero ver. Aquela derrota também é minha. Desligar as luzes e ligar a rega não resolve nada. Não passamos a ganhar por causa disso. E pior até. É piora. E se alguém que fique... mas temos este consolo. É porque não és exatamente do Benfica. Claro, porque é isto pobre a mim de não me espírito, consola nada. Sim, não me dá consolo nenhum. Tu falaste Carlos Manuel Licheu, tens alguma figura que queres, internacional, que queres destacar? Não, mas Benfica? atenção, podemos ficar aqui 2 horas, porque é a Carlos Manuel Licheu, mas há várias pessoas ali. Há o Sr. Diamantino, por exemplo, que não tendo jogado a final de Stuttgart contra o PSV por causa da lesão que sofreu contra o Vitória de Guimarães em casa, eu acho que continuo a acreditar que com ele teríamos ganho. E há inúmeras outras pessoas. Há o Veloso, há o Pietra, há o Vítor Paneira, depois mais, à medida que vamos avançando, não é? João Pinto, internacionais, deixa ver, só para eu não cometer nenhuma injustiça, eu acho que teria de destacar, de caras eu teria de destacar Michel Perrodome. Eu nunca vi, eu com um grande e sincero pedido de desculpas ao Sr. Bento, Okay. eu ponho o Michel Perrodome à frente, nunca desvalorizando o que o Bento nos deu durante tanto tempo, mas e a coragem que ele tinha a sair a bolas com perigo para a sua integridade física. Mas eu vi o Michel Perrodome fazer coisas que eu não considerava que fossem possíveis. Uma vez eu fazia parte da equipa de autores que escrevia o programa do Herman, e o convidado era Michel Perrodome. E lá fui, eu estive com ele, no camarim do Herman, quando os convidados estão lá a conversar e não sei o quê. Não me ia de esquecer disso, nem do seu hábito que ele tinha apanhado com uns colegas de profissão suecos, de enfiar uma espécie de pequena minhoca castanha, que é tabaco
metia aqui na boca, preso no lábio superior. Sim. E falava connosco com o lábio assim, porque tinha lá essa tripinha, aquilo ia escorrendo a nicotina e absorvia. Não sei se as gengivas absorvem aquilo, mas é um hábito que, aliás, quando a União Europeia disse aos suecos: vocês podem entrar na União Europeia, mas isso acaba, o tabaco acaba. Eles diziam: então não queremos, obrigado, não queremos. Eles gostam ainda no outro dia estive com um sueco cá, fui apresentar o livro dele e ele estava a fazer essa tripinha e a meter lá aqui. E portanto, Michel Perrodome, sem dúvida. Aimar, Pablo Aimar, sem dúvida também, tem que destacar. Claro. Jonas, evidentemente. Sabes que o Pablo Aimar, uma vez eu tirei uma fotografia com o Pablo Aimar e fui pela primeira vez e única na minha vida, fui à Argentina e pensei, eu vou levar. Tenho aqui a minha fotografia do Pablo Aimar, ainda hoje a tenho no telefone, e em todos os restaurantes em Buenos Aires eu dizia ao empregado de mesa: quer ver uma coisa interessante? Eu e Pablo Aimar. Nunca tinha o efeito que eu esperava, porque todos os empregados de mesa em Buenos Aires são brasileiros. E, portanto, eles não faziam efeito. Não fazia efeito. Olha aqui, eu com o Pablo Aimar, eu pensei, eu vou ser aclamado na Argentina. Como é que é possível? Este gajo é um amigo do Pablo Aimar. Fraudou. Mas sim, nesse aspecto. Sim, exato. Mas Perrodome, Aimar e Jonas... Muito bem. Claro que, repara, Stefan Schwarz, era o que eu ia. Glenn Stromberg, aquela vaga de suecos que incluía também Jonas Tern, Mats Magnussen. Uma vez, quando a gente contrata Jonas Tern, eu tinha lido a bola religiosamente sobre Jonas Tern e tinha verificado que Jonas Tern tinha ganho a bola de prata de melhor jogador do campeonato aos 17 anos, na Suécia. E disse à minha mãe, estava a falar nisso e tal, estava a perorar longamente sobre as capacidades técnicas de Jonas Tern, e disse, e além disso ele chuta com os 2 pés. E a minha mãe disse, que horror, isso não deve dar jeito nenhum, porque pensou que era com os 2 ao mesmo tempo. Não é? Exatamente, pensou que era com os 2, mas não. Enfim. Sobre taças de Portugal também vais a todas? Todas as finais? Fui a muitas taças de Portugal, nos anos 80 fui a várias. Com o teu primo? Por acaso, na Taça de Portugal eu fui com o meu tio. Aliás, uma vez estamos na mata, não é? Sim, o meu tio estacionou o carro lá não sei onde e eu abri a porta e acertei com a porta no meu tio, ainda por cima numa zona do meu tio que é especialmente dolorosa quando... e pronto, essa taça ficou marcada por eu ter aberto as hostilidades dessa forma, não é? Aleijando o desgraçado que me tinha levado lá ao Estádio Nacional. Mas tenho ido imensas vezes, fui àquela em 2013 que perdemos com o Vitória de Guimarães. Exatamente. A seguir foi a última, não foi? Era o final, foi a cereja. Foi Dragão, Kelvin, Amsterdão, isso, exatamente. Só não foste ao Dragão, Só não fui ao Dragão, porque gosto de ter a minha cabeça agarrada ao resto do corpo. Eu sei que se aparecer lá pode ser que isso não tenha condições de se manter. Mas o Dragão estava no Algarve com a Rádio Comercial. Pedro Ribeiro e eu vimos esse jogo, os 2. E pronto, e depois foi isso que eu te contei, Amsterdão, e depois ainda fui... E levei as miúdas. Levei as miúdas a essa final da taça. Sim, mas vi muitas. Olha, vi a final da taça, uma das que vi foi aquela contra o Porto de José Mourinho, que dali a 15 dias havia de ser campeão da Europa. Ganhámos 2-1, Fissas e Simão Sabrosa de cabeça. Simão de cabeça. É verdade. E, portanto... Muito bem. É isso aí, sim. Feliz e contente. Sim. Mas também saí várias vezes, também fui ver uma com o Setúbal que perdemos com o Setúbal de José Rachão. Sim, verdade. Sim. Já esteve aí sentado. Já Rachão já cá esteve. E pronto, e é um vencedor da taça. Sabes que o Zé Rachão contou uma história muito engraçada, porque isso foi Zé Rachão contra Trapattoni. Exato. O Benfica tinha sido campeão nacional. Exatamente. E na semana seguinte perdeu a hipótese da dobradinha. Depois o Zé Rachão foi comprar um carro à Alemanha, um BMW, por acaso não sei se era BM ou Mercedes, não certo. Foi em Estugarda. Estugarda é a sede de quê? De qual delas, por acaso não sei. Pois, enfim, foi é do que for. Sim.
onde estava o Trapattoni a treinar. Se bem te Estava no lembras, Stuttgart nessa altura. lembras que o Trapattoni disse que estava muito cansado do futebol e depois assinou por Stuttgart. Queria era fugir daqui, não é? Exato. E então encontrou os amigos, levaram, não, para o Trapattoni está aqui, vamos visitá-lo. Vamos visitá-lo. Então visitaram e o Trapattoni reconheceu o José Rachão e recebeu de uma forma muito amistosa. E o José Rachão ficou contente, não só foi buscar o carro, como recebeu um abraço e elogios sobre essa final, de 2005. Pois. Engraçado, agora tu falaste disso. Não gostei nada disso, pá. Não disse, isso não me importa. O que o Trapattoni receba o Zé Rachão. Agora, perder a final da taça contra o Vitória de Setúbal. Lá está, repara, foi o que eu comecei por dizer. Em 25 anos deste século, nós ganhamos 3 taças de Portugal. Pá, é manifestamente. As pessoas não dizerem, espera, isto não pode ser. Isto não pode ser, é muito simples. Isto não pode ser o palmarés do Benfica em 25 anos, não pode ser este. Pois, eu percebo-te. É uma coisa que me faz confusão. Eu percebo, e tu há bocado falaste do Eusébio, e de facto em 63, 64, que é a época em que o Sporting ganha a Taça das Taças, curiosamente é quando o Benfica ultrapassa o Sporting em número de títulos. Exato. E nunca mais... E dispara. Pronto, Sim, nunca dispara, mais. exatamente. Já não havia Porto, e tu há bocado falaste que o Benfica tinha mais títulos que Sporting e Porto. E Porto quando eu juntos. nasci, era assim. Era assim. Em 77 era assim, O essa Porto a realidade. teve 19 anos sem ganhar o campeonato. Tinha estado 19 anos sem ganhar o campeonato e depois o Benfica, ali na década de 60, 70, o Benfica ganha 3, o Sporting ganha 1. O Benfica ganha 3, o Sporting ganha 1. Verdade. Estás a ver? São bons tempos. E tu, é curioso, no programa, não sei se de antes ou depois de derramares a água em cima do pivô, sim. dos pivôs, tu falaste para a plateia que, já não sei a propósito de quê, que estavas casado há 27 anos. Eu fiz as contas, 98. Exato. O Benfica não era campeão desde 94. Foi um pedido de casamento ou de ajuda? Epá, esses anos foram terríveis, pá. Foram terríveis esses anos. Pá. Repara, nós tínhamos... São anos em que, por exemplo, a certa altura nós temos Michel Perrodome, João Pinto e mais nada, não é? Mais nada. É uma coisa assim... É raro haver mais alguém que... Às vezes havia Poborski, de repente aparece Poborski e tal. Sim. Mas eu lembro-me de, sei lá, defesos em que uma pessoa abre o jornal e vê Paulo Autuori tem um meio campo de betão com Jamir e Bruno Caires e este ano é que vai ser, isto vai ser uma coisa excelente. E, pá, foram anos sucessivos de enfim, de uma gestão que a gente conhece agora, não é? E que levou a esses anos conhecidos entre nós como os anos do Vietnã. Sim, verdade. E foi o Trapattoni que colocou um ponto final, curiosamente. Sim, a certa altura, depois o Trapattoni, a gente ganha esse título, não é? E depois segue-se mais uma seca. E depois segue-se mais uma seca. Sim. E aí, a partir de 2010 é que não. Sim, 2009, 2010 ganhamos, depois o Porto é tricampeão e depois nós somos tetracampeões. Sim. Que nunca tinha sido. Não. Naqueles gloriosos 60-70 é 3-1 para o Sporting, não é? Exatamente. 3 Benfica, 1 Sporting. Sporting. E é isso, sim, nós não tínhamos sido tetracampeões e Luís Filipe Vieira garantiu que não fôssemos pentacampeões ao fazer um investimento ridículo nesse ano. Além das vendas que fez. Sim. Vou mudar um pouco a agulha para futebol ainda. Sketches de Monty Python, Alemanha-Grécia. Sim, em Filósofos, exatamente. Comentários de John Cleese no Estádio Olímpico de Munique. Exato, a Alemanha que alinha com Nietzsche, enfim, vários outros. E Beckenbauer, uma surpresa aqui. Beckenbauer aqui. E o gol da vitória é do Sócrates. Exato. No último minuto, não é? A minha pergunta, imagina que podes fazer um 11 de comediantes portugueses. E pode ser misto, pode ser homens e mulheres, portanto podes incluir a Joana Marques. Sim, exatamente. Quem é que que tática utilizarias e que comediantes farias desse 11? Isso é muito difícil, pá, mas eu acho que acho que dá para fazer. Sim, a Joaninha vai sem dúvida, pode ser, eu acho que ela tem qualquer coisa de Rui Barros. Estás a ver? Eu acho que ela ia ficar orgulhosa desta comparação, porque ainda por cima ela é portista,
E eu acho que sim, que ela tem ali qualquer coisa, não só, enfim, há a questão do tamanho, evidentemente, mas há também a questão de ser uma obreira, como o Rui Barros era muito trabalhador, muito... Sim, verdade. E portanto eu acho que tinha de ser, esse 11 tinha de incluir Joana Marques, tinha de incluir o Herman e o Raul Solnado, com certeza. Okay. Sabes, a dupla de centrais, sabes quem é que eu punha? António Silva, que é nome de central, e Vasco Santana. Era capaz de ser uma boa dupla. E, aliás, um sonho que eu tenho é o Benfica ter um central chamado Vasco Santana para fazer dupla com António Silva. Era bom. Mas aí haveria mais... Tu jogarias ou eras o treinador? Não, eu não era treinador, nem... Talvez eu faço um bom banco, atenção. Tá? Sabes que no outro dia, por falar nisso, acho que a minha vocação é mais estar no banco. No outro dia fui jogar um jogo de caridade. Era um jogo com antigas glórias e pessoas, enfim, dos média e tal. E eu pensei, eu vou para o banco porque está ali o João Vieira Pinto. João Vieira Pinto está lá e estava a contar histórias. E então eu fui para o banco para estar a ouvir João Vieira Pinto. Qual é o problema? É que infelizmente nenhuma das histórias que o João Vieira Pinto contou nesse dia eu posso contar aqui. Obrigado. Não dá, não pode ser. Mas eram ótimas, pá. Eram excelentes histórias. E também devo dizer-te que uma vez, pá, tu repara nisto, uma vez a Rádio Comercial convidou-me para ir integrar uma equipa da Rádio Comercial que ia jogar com velhas glórias do futebol, contra velhas glórias do futebol português, por causa em celebração da final da Taça da Liga. Eles fazem isso muitas vezes. Certo, sim. Rui, aos, eu diria, 10 segundos de jogo, João Pinto, lembras-te de João Pinto, o lateral direito do Porto? Sim. O João Pinto enfia-me o dedo no rabo. Só para eu saber que, enfim, que ele está atento às minhas movimentações e não me vai permitir, pumba, o dedo no rabo. E eu viro-me para trás. Como eu não joguei futebol profissional, às tantas acho que no futebol profissional eles fazem isso e pior. Mas eu nunca tinha jogado. Eu olhei para ele com alguma perplexidade e disse, então, mas ó João Pinto, não, sem convidar para jantar primeiro, sem nada, isto é... E ele fala lá o tempo todo nisto. O João Pinto, eu já não sei que idade terá João Pinto, mas é certamente bastante mais velho do que eu, deve ter uns 15 ou 20 anos a mais do que eu. A quantidade de vezes que ele se me antecipou, pá, é uma coisa envergonhante, uma coisa humilhante. Enfim, a certa altura, Jorge Andrade, que pesa hoje mais 250 quilos do que pesava quando era jogador e estava à baliza. Mas o peso dele vale a amizade toda. Vale porque ele é muito simpático e tal. Mas estava à baliza, Jorge Andrade. E a certa altura ele pensou, eu também quero divertir-me aqui um bocado. E então fintou toda a equipa da Rádio Comercial, mais do que uma vez, marcou um gol e depois foi descansar para a baliza outra vez. Foi isso. É uma coisa realmente impressionante aqui. Nesse 11 de comediantes, quem meterias à baliza? Quem seria um bom guarda-redes? Pá, sabes que isto é difícil arranjar um paralelo que valha a pena. Como é que se faz isso? Pá, é difícil arranjar um paralelo que valha a pena, mas não consigo conceber qual seria o equivalente humorístico a jogar à baliza, a ser digamos, o Michel Perrodome da comédia. Não consigo imaginar isso. Bem. Mas dá-me, sei lá, 2 semanas e voltamos aqui e eu trago-te uma... Olha, para a despedida, porque já é hora, não é? Exatamente, sim. E nós temos que almoçar. Exato. Cada um no seu sítio. E como isto é aniversário, trouxe-te aqui uma prenda. Tens que abrir, se faz favor. Isto é da Patrulha Pata, não é? Patrulha Sabes Pata. que como as minhas filhas já não são pequenas, eu ouvia falar na Patrulha Pata e pensava que era uma coisa com patos, e afinal não é, são cães que têm patas. Não, mas calma. Ouve lá, Há peraí. um twist. É que, atenção, para os nossos ouvintes não sabem, eu estou a abrir uma caixinha que tem lá dentro uma camisola do Sporting. E tem... Enfim, eu não sei se isto eu não sei como é que hei de encarar é uma camisola do Sporting que nas costas diz Eusébio e tem o número 10. Eu não sei se isto é uma vontade de que do curso da história tivesse sido diferente. E que Bate com o início da conversa. Sim, exatamente.
E, epá, pois, Espero que gostes, é uma prenda do 100º aniversário. Do 100º programa, do aniversário, 100º não. programa, sim, 100º sim. programa. Sabes que eu normalmente o Sporting tem sido muito gentil, porque a gente quando algum clube se sagra campeão é divertido termos o capitão de equipa no programa. Só tem conseguido o Sporting. O meu próprio clube não manda ninguém, recusa. E o Porto já não sei em que se foi por uma impossibilidade qualquer ou assim. Mas o Sporting tem mandado o seu capitão. E alguns atletas do Sporting têm lá ido, não sei o quê, mesmo de outras modalidades e tal, e oferecem-me sempre uma camisola do Sporting. É? Não sabia. E o meu sobrinho Rafael, que está em casa a ver o programa, pensa, mais outra Mais que eu uma. ganhei, exatamente. Porque ele é sportinguista e já tem o guarda-roupa já cheio de camisolas do Sporting. Preenchido. E tu tens Exatamente. de camisolas do Benfica ou tens aquela só da tua mãe? Tenho demasiadas camisolas do Benfica. Há muitos protestos lá em casa por causa da quantidade de camisolas do Benfica, com publicidade que vai desde o Casino Estoril até à Fly Emirates, e de várias cores. Tens branca? Tens o alternativo branco? Epá, com certeza que tenho. ainda É bem. claro, repara, eu também tenho, porque eu sei que isso ajuda, não é? Que ajuda, aquilo é feito para a gente comparar, e eu realmente, pronto, faz parte dos sócios compararem a camisola, porque aquilo. Eu também tenho, tenho a cinzenta, lembras-te de uma cinzenta, Lembro-me. assim Da metalizada? Telecel, não é? Sim, depois tenho uma cor de rosa e uma. Enfim, uma azul, havia uma azul escura, com a publicidade, acho que era. NetC, não sei Netcetera, não é? NetCetera, exatamente, é isso. Sim. O Sabri jogou no tempo do Sabri e Sabri. tal. Tempo do Sabri, que é também tempo do Mourinho, tempo da primeira Verdade. passagem do Mourinho. Da Uma primeira vez era. ele teve, aliás, uma pega com o Sabri porque disse ao Sabri para aquecer e para ir jogar, e ele levou alguns 20 minutos a apertar as botas e o Mourinho levou a mal. Mas sim, tenho 2 ou 3, enfim, vamos dizer 2 ou 3 prateleiras lá com algumas camisolas do Benfica. Agora pões essa aí no topo. Mas virado com o Eusébio, pronto. Sim, é isso. Olha, obrigado por tudo. Amabilidade, Ora, simpatia, não, pontualidade Agradeço. e generosidade de palavras e Ora, discurso. Obrigado. Obrigado. Grande abraço. Senhoras e senhores, Ricardo Lourdes Pereira. Programa 100. Muito obrigado. Eu estou ali. Ali naquele. Muito obrigado. Já sabe, rr.pt, YouTube, Spotify e outras plataformas que eu desconheço. Exato. Grande abraço. Mas vão lá também. Vão lá.